Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Versículo 15. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por estar aqui nesta noite mais uma vez. Obrigado pela semana que findou, pela semana que se iniciou. E rogamos a Ti que Tu venhas alcançar o nosso coração. Fala o nosso coração. Que nós possamos ter a certeza quem Tu és, a Tua presença possa ter evidências dentro de nós. Senhor, fala conosco nesta oportunidade, mais uma vez, pelo precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Muito obrigado. Nos dias atuais, aonde que nós estamos enfrentando, vivendo, esses dias são marcados pelo materialismo, pelo iluminismo, pelo hedonismo. O homem tem trocado Deus por bênçãos, sucesso, riquezas. Porém, a nossa maior necessidade não são as bênçãos que Deus nos dá, não são as riquezas ou os bens que se adquire, mas sim a presença de Deus em nós, na nossa família, na igreja, nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Presença. Nesse texto de Êxodo 33, nós podemos contemplar a visão de Moisés sobre a importância da presença de Deus na caminhada do povo de Israel rumo à terra prometida. A terra prometida Deus deu, a caminhada Deus estabeleceu. Tudo isso era agradável, mas perderia o sentido se Deus não estivesse presente. Nós precisamos ter essa visão sobre a importância da presença de Deus na jornada da nossa vida. Deus precisa estar presente. Eu posso estar usufruindo de uma bênção da presença, da bênção que Ele me deu. Tem muitas pessoas aí fora que foram abençoadas por Deus, mas não tem a presença de Deus. Tem a bênção dEle, mas a presença dEle não está. E eu preciso da presença dEle. A bênção, ela é importante, mas desde que Ele esteja presente. Moisés tinha essa consciência tanto disso: se tu não vai comigo, não nos tire deste lugar, porque eu preciso da tua presença. É de suma importância a presença de Deus em nossas escolhas, a presença de Deus nas nossas decisões, nas direções que nós tomamos, a presença de Deus nos nossos pensamentos, nas definições da nossa vida. Precisa ter a presença de Deus. Israel, esse povo, havia pecado
nessa época que Moisés estava se relacionando com Deus, conversando com Deus, eles construíram um bezerro de ouro, deixando Deus muito irado com esta atitude que o povo deliberou, e se afastou do meio deles por causa da desobediência do povo. A desobediência afasta Deus, Deus se distancia pela desobediência. A promessa dele fica, mas a presença dele não, ela se distancia. Só que a bênção, ela vai me servir enquanto eu estiver vivendo. Depois, como é que eu vou fazer se eu não tenho a presença de Deus? Eu preciso ter a presença de Deus na minha vida. Então o Senhor disse para Moisés que o anjo iria adiante do povo e não mais ele. Lá no versículo 1 e 2 de Êxodo 33, ele diz: o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o teu povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Porém, Moisés disse ao Senhor, mesmo com essa promessa da presença do anjo, de tudo que ia acontecer com Deus tirando os cananeus, lançando fora os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, mas o Moisés disse: não, isso não é o suficiente para mim. Então disse Moisés, que nós lemos: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Com base no livro de Êxodo, aprendemos algumas lições que eu quero rapidamente discorrer aqui. Primeira lição, dentro desse contexto do livro de Êxodo, desse episódio que nós lemos aqui, parte dele, é que o pecado afasta o homem da presença de Deus. Lá em Êxodo capítulo 32, pouquinho antes, verso 33, 34, então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Isso é distanciamento. Verso 34, vai, pois, agora e conduz esse povo para onde te disse, eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. A gente tem um Deus de misericórdia, nós servimos um Deus de misericórdia, mas Deus, ele é um Deus misericordioso e justo. Ele não aceita afronta, ele é justo. Quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus e passou lá 40 dias e 40 noites, naquele monte, o povo ficou impaciente, pensando que Moisés não retornaria, e aí foram que eles fizeram o ídolo. As atitudes desse povo, o povo de Deus, não era um povo qualquer, é um povo escolhido por Ele, definido por Ele. Ele disse: é o meu povo, a menina dos meus olhos. Entristeceu o Senhor de tal maneira que Ele não queria mais caminhar no meio do povo. O propósito de Deus, ao libertar o seu povo da escravidão do Egito, era caminhar com Israel. Ela está junto, presença. Israel ficou 430 anos no cativeiro, porque eles pecaram contra Deus, foram escravizados, ficaram cativos por 430 anos, e até em torno de 400 anos, eles estavam acomodados com aquela escravidão, e Deus estava distante. Quando eles começaram a buscar a Deus, clamar a Deus, viu aquilo ali, não estava suficiente, não era bom, porque eles estavam morrendo, eles estavam cada vez mais sendo pressionados, sendo punidos.
Então eles resolveram buscar Deus com fervor, com um propósito. Foi quando Deus falou para Moisés, ele disse: Moisés, eu tenho ouvido o gemido do povo, chegou até a mim. Foi quando o povo resolveu dar um basta naquela situação, e eles reconheceram que eles estavam ali por aquilo que eles fizeram, por aquilo que eles não deveriam fazer e fizeram, por aquilo que eles deveriam fazer e não fizeram. Eles reconheceram. E aí esse povo começou a clamar e pediu. E aí Deus ouviu, preparou Moisés, porque Deus é um Deus onisciente, preparou Moisés durante 80 anos, 40 no Egito e 40 lá no deserto. Por 80 anos preparou Moisés para libertar o povo de Israel, porque Deus tinha um propósito na vida daquele povo. Aquele povo era escolhido, Ele escolheu, Ele elegeu, era um povo dele. Mas Ele não livrou o povo da escravidão por causa do pecado. Ele não livrou o povo de sofrer por causa do pecado, só porque era dele. O propósito de Deus ao libertar o seu povo era caminhar com Ele. Ele escolheu aquele povo para ser santo, para fazer a diferença na terra. Mas o povo que Ele escolheu desobedeceu ao Senhor. A nação de Israel era para Deus como a sua esposa. Assim como a igreja é a noiva de Cristo, Israel era a sua esposa. Era a nação que Ele escolheu. Olha o que Deus fez por amor à nação que Ele escolheu. E olha o que Jesus faz por causa da noiva de Cristo. Ó, quantas coisas Deus tem nos alcançado, tem nos abençoado, tem nos livrado, porque nós somos a noiva de Cristo. Ele escolheu aquele povo. E ele estava sofrendo por causa daquele povo. Moisés entendeu a gravidade do problema, que se ele fosse guiar aquele povo sem a nuvem do Senhor, sem a coluna de fogo, sem os sinais visíveis da presença do Senhor, da presença de Deus, ele não suportaria, porque aquele povo, apesar de ser liberto, era um povo obstinado. Era um povo que tinha algumas famílias ali rebeldes, criavam sempre dificuldades, sempre estavam em murmuração. E ele precisava, Moisés como líder, para conduzir aquele mundo de pessoas que saiu do Egito, da escravidão, para ir para a terra prometida. Ele precisava da presença de Deus visível, nuvem e fogo. O pecado provocou a ira de Deus. Ele se afastou do meio do seu povo. Como consequência do afastamento de Deus, o homem sofreu e sofre as consequências da ausência de Deus na vida. Você vê muita gente sofrendo, sem explicação do sofrimento. Vê se Deus está presente. As pessoas que estão envolvidas, dominadas pelo vício, seja qual for esse vício, as pessoas estão se autodestruindo. Deus está vendo, mas Ele não está presente dentro. Tanto que Ele não está presente, que lá no Novo Testamento, acho que era Apocalipse, diz, uma daquelas igrejas, o Senhor disse assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele comigo. Sabe o que aconteceu? Porque naquele tempo da igreja, das 7 igrejas, uma daquelas cidades expulsou Deus da igreja.
ele foi colocado para fora, ele foi expulso pelas atitudes, pelo procedimento, pelas reações, pelo comportamento. E ele, com amor, por causa do Senhor, ele disse: eis que eu estou à porta e bato, quem abrir a porta eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E Deus estava se achando distante, ele se distanciou, porque não há compatibilidade entre Deus e uma vida pecaminosa. Como consequência do afastamento de Deus, o homem sofreu e sofre as consequências. Por isso Moisés chamou pela misericórdia do Senhor ao interceder pelo povo diante de Deus. Como é triste ver o povo que pertence a Deus desobedecer. Como que desconsiderando a libertação da escravidão que eles alcançaram, processada por ele. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema está aqui na mente. A gente esquece das coisas. A gente não tem uma mente agradecida, um coração agradecido. A gente agradece no momento, depois a gente esquece do que Deus fez. E nós não podemos nos esquecer do que Deus fez. A primeira coisa que eu não posso esquecer foi o que Ele fez por mim, por você. Ele deixou a sua glória, a glória do Pai, veio para morrer em nosso lugar, passar situações que Ele não tinha necessidade de passar, mas por amor Ele passou e enfrentou para pagar um preço elevadíssimo, preço que ninguém poderia pagar, por amor ao homem, à mulher, à jovem, à adolescente. Ele entregou a sua vida, e mesmo fazendo isso, mesmo ele vertendo sangue inocente, mesmo ele pagando, sofrendo todas as sortes de humilhações, o homem está querendo descaracterizar Deus, está escarnecendo Deus, está desfazendo do que Deus, tentando desfazer do que Deus fez, e ninguém vai desfazer. Então essas pessoas, elas começam a sofrer, porque Deus fica ausente, Deus não está presente, e Deus não quer estar. Deus está nesse lugar, tá, mas Deus não quer estar nesse lugar, Deus quer estar nesse lugar aqui. Você vai dentro da igreja, você sabe que aqui é a casa de Deus, mas a melhor habitação que Deus quer é o meu coração, o seu coração. E às vezes nós nos contentamos de estar dentro do templo, porque é templo aqui, Deus está nesse lugar. Mas o mais importante não é estar no templo, é estar no coração, que nós somos o corpo, somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa habitar dentro. Não adianta eu estar dentro de onde Deus está, se Deus não está dentro de mim. Eu não posso viver uma vida de religiosidade porque eu estou na igreja, porque eu estou dentro de um templo. Eu preciso viver uma vida autêntica, com a presença de Deus dentro, em qualquer lugar que eu estiver, aonde eu for, seja no templo, seja no carro, seja no ônibus, seja no avião, seja numa estação de metrô, seja em qualquer lugar, eu preciso sentir a presença de Deus dentro. Por isso que muitas pessoas, quando elas não estão dentro da igreja, elas fazem como se Deus não estivesse presente, e não está mesmo. Deus precisa estar dentro, Ele precisa habitar no meu coração, no seu coração, porque senão eu vivo uma vida superficial. Eu me contento de estar na igreja, mas a igreja é só um lugar para se reunir. A presença de Deus, a morada de Deus não é dentro de um templo, é dentro de um coração. Porque o nosso templo, o nosso corpo é templo de habitação. E aí a presença de Deus está presente, se faz constante. E as pessoas às vezes brincam com o pecado. Nós devemos saber que pecado é pecado. Mesmo que eu queira minimizar,
o pecado, mas ele vai ser sempre pecado. Para Deus tem um peso, o mesmo peso. Talvez o homem não tenha procurado tirar o peso do pecado, mas o pecado tem peso, e o pecado entristece. O Espírito Santo resiste ao Espírito Santo, e dependendo da intensidade, apaga o Espírito Santo de dentro. Mas eu preciso ter Deus no meu coração. O profeta Isaías assim disse lá em Isaías 59, versículo 1 e 2, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É uma coisa muito séria. Ele não está com a sua mão encolhida, nem os seus ouvidos agravados, ele está surdo, só que ele não vai atender, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Eu preciso saber que Deus é um Deus de amor, de graça, de misericórdia, mas Ele é Deus de justiça. E o profeta, ele disse, inspirado por Deus, que as iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto. O pecado que o homem comete encobre o rosto de Deus. E aí, quando ele está dizendo para que ele não vos ouça, esse não vos ouça não é porque a sua voz não chega lá, é que ele não dá atenção para aquilo que você está falando. O grande problema da humanidade não é a falta de trabalho, não é a falta de alimento, não são os problemas econômicos. O grande problema não está na educação, não está na saúde, pois tudo isso tem sido o resultado do homem que tem se afastado da presença de Deus. O homem se afasta da presença de Deus, a dificuldade chega, as coisas começam a dar tudo errado, porque Deus está longe. Você tirou Deus do seu coração. Eu já ouvi várias pessoas mencionarem, não para mim, mas eu ouvi dizer: eu não preciso nem que Deus me ajude, porque eu estou muito bem. O pecado afasta o homem, afasta Deus do homem e o homem de Deus.